então vamos retornando, né, as nossas aulas com a unidade 2 do nosso volume 2 também, o nosso caderninho de atividades, tá? Então vamos lá. Hoje a prof vai começar falando do nosso gênero novo, que esse gênero se chama notícia. Então nós temos, quando vem na cabeça da gente notícia, o que a gente pensa? Ah, eu ouvi falar sobre uma notícia sobre o coronavírus. Então tem vários tipos de notícia e que circulam todos os dias na nossa vida. Então notícia é um gênero muito presente no nosso dia a dia. Então vamos ver um pouquinho sobre a notícia. Primeira coisa, a notícia é um gênero textual jornalístico. Então será que eu posso fazer uma notícia? Eu posso repassar uma notícia que eu vi, eu posso comentar uma notícia que eu vi. Mas quem são as pessoas que fazem essa notícia? Então são jornalistas, né, radialistas, que vão transmitir essa notícia pra gente sobre o quê? Então a função é informar o leitor do acontecimento, né, de acontecimentos reais e atuais. Então, quando eu falo de acontecimentos reais, por que tem que ser real? Eu não posso inventar uma coisa, fazer com que outras pessoas acreditem numa coisa que não é verdade, que não é verídico, não é mesmo? Então, quando eu falo que tem que ser real, é uma coisa que realmente aconteceu, um fato que aconteceu. E também atual. Por que tem que ser atual? Não pode ser um fato que aconteceu 3, 4 anos atrás? Isso daí já entra na reportagem. Reportagem, ele pode pegar um acontecimento mais antigo, entrar em bastante detalhes, né, sobre aquele acontecimento que aconteceu há não sei quanto tempo atrás. Mas a notícia, ela vem para trazer informações atuais, uma coisa que aconteceu recente, tá? Pode ser do nosso município, do nosso estado, do nosso país, fora do nosso país, tá? Então tem notícias mundiais, estaduais, municipais, certo? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Notícia é um gênero que faz parte, né, da gente, que está todos os dias ao nosso redor, então não é uma coisa difícil de entender, mas ela tem algumas estruturas que a gente vai conversar um pouquinho depois. A linguagem é formal e em terceira pessoa. Então eu não posso colocar assim, eu vi, eu presenciei, eu fiquei sabendo, então isso seria a primeira pessoa. É uma coisa que aconteceu e a linguagem deve ser formal, porque elas são passadas por muitas vezes na televisão, no rádio, em jornais físicos ou também online. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Mas são meios de comunicação que requerem uma certa formalidade. Deu para entender, né? Então a gente não pode usar aquela linguagem nossa do dia a dia para contar esses fatos. Tem que ser uma linguagem mais trabalhada, não pode ter gírias, certo? Então, tipos de suporte. Onde é que eu posso encontrar uma notícia? Jornal físico. O jornal físico é aquele papel que a gente compra nas bancas, né? E algumas pessoas fazem assinatura e ele chega direto na casa da pessoa. Então, esse jornal físico, o que é? Ele tem uma capa, aí dentro dele tem vários cadernos. E cada caderno traz uma notícia diferente. Pode ser notícia sobre esporte, então tem um caderno só de esporte. Pode ser sobre economia, então tem um caderno só de economia. Pode ser sobre lazer da cidade, então tem as notícias ali contendo tudo isso. Pode ser saúde, educação e assim vai. Então cada parte desse jornal impresso se chama caderno, tá? Então cada caderno tem uma notícia diferente. Então as notícias, elas não são padronizadas assim, só pode ter notícia disso ou daquilo, não. Tem vários tipos de notícia e cada um falando de acontecimentos diferentes.
diferentes, tá? Educação, saúde, esporte, lazer, cultura, acidentes, né? Tem muito tipo de notícia que circula nesses meios de comunicação. Que seria o jornal físico, jornal online, que vocês também podem acessar jornais online. Tem lá o R7, que é da Record, tem o G1, que é da Globo. Então, se você entrar na internet e pesquisar, você vai conseguir entrar nesse tipo de jornal também. Temos também o rádio, que pode transmitir notícias. Então, só o radialista vai estar falando, passando as notícias para vocês. E aí, então, é só ouvir, certo? E temos também a televisão, que aí o jornalista ele vai apresentar a notícia conforme as regras que nós falamos, né? Em terceira pessoa, com uma linguagem padrão, só que ele vai aparecer, ele vai estar falando direto com a câmera, entenderam? Então ele vai repassar para vocês a notícia. Aí a notícia, ela tem três partes assim, o título e subtítulo, né? Nós vamos estudar cada um deles na próxima aula, então eu só quero que vocês prestem atenção nessa estrutura. Tem o título principal, tem o título secundário, né? Que é aquele, é o subtítulo. Nós temos o lead. O que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo da notícia, que ali você vai encontrar todas as informações que serão apresentadas durante a notícia mais detalhadamente, mas o principal ele se encontra nesse lead, tá? Nós chamamos de lead na notícia. E o corpo do texto, que é o detalhamento da notícia parte a parte, certo? Então agora eu vou fazer assim para vocês. Eu vou disponibilizar uma notícia de um acontecimento recente, vai estar em anexo aí para vocês, no link, e vocês vão fazer o seguinte: vão deixar essa notícia no caderninho de vocês e vão conseguir colocar qual que é o título, identificar. Não tem problema se vocês vão errar, se vocês vão acertar, depois a gente vai comentar isso na próxima aula, fazer uma correção, vai ter uma aula de correção mais pra frente. Então, vocês vão lá, nessa notícia, identificar qual que é o título, qual é o subtítulo, e depois nós vamos ver qual é o lead e o corpo do texto. Só isso que eu quero que vocês façam. Identifique nessa notícia qual é cada uma dessas partes, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E aí a próxima aula a gente entra com a estrutura da notícia, beleza? Então, até a próxima aula. Beijos.